Shalom Aleichem. Louvado seja o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos fazer aquilo que o Eterno nos ordenou que fizéssemos, não é? Aprender. Não tem como você viver se você não aprender. Vou trazer alguns esclarecimentos para vocês verem como que é deturbada as traduções. Como que eles inseriram nos textos coisas que foi Roma, Edom, o governo edomita. Nós estamos debaixo do governo de Edom. Quem manda no mundo hoje é Edom. Alguém já viu um estudo? Alguém na igreja algum dia viu um pastor pregando sobre aquela estátua do sonho de Nabucodonosor? Alguém já viu? Que a cabeça da estátua era de ouro e ali a parte do bronze. Alguém já viu isso? Mas diz que o pé da estátua era ferro e barro. Alguém já viu esses comentários? Quem é o governo? O último governo, que é os pés de ferro e de barro. Edom. Edom, a tradução da palavra Edom é vermelho. Nós estamos debaixo de um governo vermelho que está a sua sede lá em Roma. Quem determina tudo são eles. Dentro do meio cristão, está tudo inserido dentro do contexto de Roma. Por exemplo, você vive pelo governo de Roma. Hoje, à meia-noite, o dia vira. Quem determinou essa virada? Roma. Se você fosse um judeu e andasse no calendário de Deus, o dia virou agora às 18 horas. 18 horas e 1 segundo já é segunda-feira. Esse é o calendário que está aqui. Mas Roma criou um calendário chamado calendário gregoriano. Que o dia, escute, olha a inteligência. O dia termina nas trevas. Meia-noite é trevas. Meia-noite e 1 segundo é trevas. O dia termina nas trevas e começa nas trevas. O dia de Deus termina às 18 horas, que é luz. E o próximo dia começa às 18 horas e 1 segundo. É dia ainda, é luz. O dia termina na luz e começa na luz. Aí vem um homem, vem lá o Gregório, um espertão, e deturba os calendários. E o mundo tem que andar segundo o governo de Edom. São muitos detalhes. Então eu quero que você se concentre. Por isso que as crianças estão lá no playground agora, para vocês se concentrarem. Nós vamos estudar no livro de Mateus 5,17, livro de Romanos capítulo 2, versículo 13, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E o tema da noite é: existe graça sem a lei? Porque a vida toda eu ouvi falar que nós estamos na graça. Seremos salvos pela graça, eu vivo na graça, eu não tenho mais nada com lei não faz parte mais da minha vida. Primeiro ponto, as pessoas precisam raciocinar, gente. O Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi isso mesmo? Ele não morreu? Não derramou o sangue dele? Foi isso? Eu faço uma pergunta para os senhores. Por que ele derramou o sangue na cruz do Calvário? Para perdoar? Para perdoar? Pecado. Perdoar os nossos pecados. Agora vamos lá. Traduz para mim a palavra pecado. Transgressão da lei. Eu menti, quebrei a lei, pequei. Eu roubei, quebrei a lei, pequei. Eu adulterei, quebrei a lei, pequei. Eu assassinei, quebrei a lei, pequei. Se você não vive mais na lei e só vive na graça, não precisa de sangue para perdoar seus pecados. Como? Como que você depende do sangue para perdoar pecado se você só vive na graça? Se você só vive na graça, não tem mais lei. Não tendo lei, vai perdoar o quê? Eu tenho semáforos na Avenida Presidente Vargas. Se você passar no vermelho, você transgrediu a lei. Concordam comigo? E se eu for lá amanhã, a prefeitura for lá amanhã e arrancar todos os semáforos da Presidente Vargas,
Eu posso passar direto? Vou transgredir a lei? Não, não tem lei lá para me barrar. O sangue só vai ter efeito em quem quebra a lei. Se eu não tenho pecado porque quebrei a lei, por que eu preciso do sangue do Mashiach? Eu não quebrei lei porque não tem lei. Não se quebra, não se passa no semáforo vermelho se ele não existe naquele local. Não se quebra a lei se não existe a lei. Então vamos entender isso um pouco melhor. Raciocina, por favor. Eu disse que sua vida depende de um vacilo seu. Vamos entender então melhor? Vamos lá, lei e graça. Vamos. Um detalhe legal. Para eu falar de lei, era legal eu usar o quê? Vamos chamar aqui o Velho Testamento, né? Mas que na verdade nunca se chamou Velho Testamento, se chama Tanar. Mas vamos falar de lei. Onde é que estão as leis? As leis estão nos 5 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Não é isso? Primeiro livro, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá estão as leis. Se eu usasse o livro das leis para falar de leis, era uma covardia. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o chamado Novo Testamento, que é o livro da graça. Se eu pegar o livro da graça, que só fala de graça, que tudo é pela graça, e eu falar de lei no livro da graça, aí não fica sem graça. Porque eu usar a Torá para falar de lei, alguém vai dizer assim, esse Rocha aí está de brincadeira, está lendo a Torá para nós? Tá bom, então vamos lá. Livro de Romanos. Para quem que foi escrito esse livro? Os franceses, né? Ou foi para os italianos? Para quem foi escrito esse livro? Os edomitas, para os romanos. Olha o livro escrito para os romanos. Não eram judeus, eram romanos. O livro foi escrito lá no Eretz Israel, foi escrito lá em Jerusalém, lá em Israel, direcionado para Roma. Vamos ver as palavras que foram usadas para os romanos? Então vamos lá. Porque não são os meros ouvintes da Torá. Alguém tem uma Bíblia do João aí? Do João Ferreira, alguém tem aí? Abre para mim rapidinho, por favor. Rápido. Vamos ver o que eles colocaram aí. Vamos ver o que Roma colocou no texto. Vamos lá. Porque não são meros ouvintes da Torá. É isso que está escrito. A quem Deus considera justos. Agora, eu não culpo as pessoas que não sabem, eu não culpo elas. Por quê? Não tiveram acesso a realmente o que está escrito. Porque não é fácil chegar mais próximo dos originais, não é fácil. Eu disse mais próximo, tá? Alguém já abriu aí? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não, eu não entendi direito. Você está lendo em Romanos que tem que praticar a lei? Que os líderes por aí falam que só está na graça? Não é possível. Leia novamente, é que eu não estou entendendo isso não. Lê para mim. Leia novamente para mim, por favor. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não, para. Espera. Quem pratica a lei é que vai ser justificado? Mas eu estou na graça. Eu não tenho que obedecer a lei. Está tudo, tá tudo de boa, galera. Para que praticar a lei? O que você faz com o livro de Romanos? Faz o seguinte, chega em casa, se você não concordar comigo, que é um direito que você tem, livre arbítrio. Arranca a página. Tira fora. Aí você obedece só aquilo que você acha que convém. Sabe qual que é o nosso problema? Nós acatamos o que achamos que nos convém. Não é isso, Everton? Você acha que te convém? Você acata. Não, isso não é para mim. Isso é para judeu. Sério? Então, olha lá. Porque não são os meros ouvintes. Oi. É muito bonito as igrejas lotadas de gente fazendo.
aleluia. Mas eu quero saber quem pratica, quem obedece, quem cumpre. Como que você vai cumprir algo que nem foi ensinado? Porque uma vez que eles te ensinam que você está na graça, você não vai preocupar com lei. É só graça. Mas o que está escrito ali? Não são os meros ouvintes da Torá. O que é Torá? Lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Torá são os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia deram origem a mais 61. Por isso a sua Bíblia tem 66 livros. Porque os 5 primeiros deram origem aos outros 61 para frente. Agora, olha lá. Não são os meros ouvintes da Torá quem Deus considera justos. Antes, são os praticantes da Torá, do que a lei diz, que são considerados justos à vista de Deus. Sou eu que estou falando? Vocês estão ouvindo aqui alguma heresia? O Marco aqui está criando uma regra, eu estou lendo algum pensamento de algum teólogo aqui, é isso que eu estou fazendo? Não, é o que está escrito. Então, se você se diz cristão, se você fala que você é um crente, se você fala que é um judeu messiânico, você tem simplesmente que acatar o que está escrito, só isso. Agora, a opinião de algum pastor, de algum padre, isso aí, que me interessa? Eu queria ver você chegar no hospital do coração, com uma cirurgia de emergência, e alguém dizer assim para você, o cirurgião cardíaco não está. Mas nós temos um enfermeiro aqui no corredor que pode abrir seu peito aí e te operar do coração. O que você vai falar para o cara? Você está maluco, irmão? Então você tem que saber em quem que você está pondo a sua salvação, na mão de quem. Você tem que ter certeza da vida eterna. É simples as colocações que eu fiz aqui. Agora, olha lá. Você foi convencido pelos religiosos, pelos teólogos, que está vivendo na graça e não precisa de cumprir lei. Para quê? Lei já está no passado. Isso aí está superado. É muito interessante, né? Mas se nós fôssemos falar sobre isso, nós tínhamos que fazer um seminário aqui de 1 semana para explicar detalhadamente. Mas vamos em frente. Vamos tentar abreviar. Vai lá. Matitiahu, livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16, está escrito assim. Um homem, escute isso. Um homem se aproximou de Yeshua e disse, Rabi. Por que ele disse Rabi? Porque Yeshua era o quê? Era um rabino. E Yeshua era um rabino. Para ele ser um rabino, ele era um judeu, concorda comigo? Um homem se aproximou de Yeshua e disse, Rabino, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Olha que pergunta legal, básica. Nós estamos no Novo Testamento? Livro de Mateus? E uma pessoa, um homem, um trauzente, uma pessoa que estava andando ali, viu Yeshua, o rabino Yeshua, parou e perguntou para ele, Rabi, o que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim, irmão, faça uma campanha de 7 semanas, louve a Deus, glorifique, jejum 40 dias, que você será salvo. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou? Tem certeza? Então vamos ver o que ele falou? E Yeshua lhe disse, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, o eterno. Porque ele não é Deus, ele é o Filho de Deus. Então ele diz assim, ó, se você quer ter a vida eterna, obedece às leis, a Torá. Não tem outra forma. Quem disse isso? Foi o Marco? Foi Lucas, Mateus? Não, isso aí palavras do próprio Yeshua. Olha o que o próprio Yeshua disse. Se você quer obter a vida eterna, obedece às leis, a Torá. E o homem se fez de desentendido. Sabe quando você dá uma de... Não estou entendendo o que o senhor está falando. Pode ser mais específico? Olha o que Yeshua fala para ele. O homem perguntou, quais mitzvot, quais leis que eu tenho que cumprir? E Yeshua diz para ele assim, não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, adore ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ame o teu pai e honre teu pai e a tua mãe, como diz os mandamentos, e assim tu obterás vida
eterna. Guarda o Shabá, mas Roma falou que você tem que guardar o domingo. Aí você fez o que para Roma? Sim, senhor, Papa, eu guardo o domingo. O Shabá não dá. Porque eu nasci e aprendi que eu tenho que guardar o domingo porque o Papa mandou. Mas a lei diz que você tem que guardar o 7º dia. O homem foi criado no 6º dia. Número 6, número da imperfeição. O homem é imperfeito, por isso o número do homem é 6. Por isso no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, está escrito que o falso profeta, o anticristo e a besta terá 3 números, 666. Besta, falso profeta e o anticristo. 3 seres humanos imperfeitos, 666. Foi criado no 6º dia, a imperfeição. Mas você procura o eterno, que o número do eterno é 7, que é o Shabat, a perfeição. Mas o Mashiach, aquele que você serve, aquele que foi crucificado, o número dele é 8. Se está escrito na Torá, o número dele é Shemini, que a tradução da palavra Shemini é eternidade. Então você é imperfeito, 6. Entra para o 7, que é a perfeição, e alcança o 8, que é Yeshua, para a eternidade, para a vida eterna. Baruch Hashem? É lindo? E Yeshua era o quê? Um rabino judeu. Olha aqui, eu me lembro, se você chamasse um irmão de fariseu, ele te voava na garganta. Fariseu, porque você pensa que está ofendendo a pessoa. Ai de mim. Não. Que brahá, que bênção de mim, se eu fosse um fariseu. Eu sou um judeu ashkenazi do leste europeu, e não sou um fariseu. Mas Yeshua, Matitiahu, Lucas, Marcos, eram todos fariseus. A raça de judeu que mais tinha conhecimento de Bíblia eram os fariseus. Então, chamar alguém de fariseu, achar que está ofendendo a pessoa, você vê como é que a coisa é toda distorcida. O irmão já fica chateado. Ô fariseu, não, é um elogio. O meu mestre, o meu Mashiach, aquele que morreu por mim, é um fariseu. Porque só tinha 2 raças que andavam com ele, 3. Os essênios, os saduceus e os fariseus. O fariseu, escute isso aqui, ó. Se você não for fariseu, irmão, você já está frito. O fariseu crê na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O fariseu. A segunda classe que andava com ele, os essênios, os judeus do deserto. Eles não criam. A briga deles era diferente. E os essênios se fechavam, eram tão radicais, por isso que eles foram para o deserto, se fecharam. Desceram lá para o deserto. Foram lá para a fortaleza de Massada. Então ali estavam os essênios que desceram para o deserto, ok? Já os saduceus, que andavam com Yeshua, são os judeus que não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus criam o seguinte: morreu, pagou. Então você tem 3 opções: ou você é essênio, ou saduceu, ou fariseu. Eu aconselharia você a seguir a visão dos fariseus, porque o meu mestre, o seu mestre, Yeshua, era fariseu. Não tem como seguir outra. Eu fui enxertado na oliveira que é fariseu. Foi circuncidado ao 8º dia, está lá no livro de Lucas 2:21, judeu de judeu. Usava talite, Yeshua usava talite. Isso aqui não é um enfeite. Não, Roma escreveu lá que ele usava um manto, que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do manto. Não tem orla, é tzitzit. Lá no livro de Matitiahu, capítulo 9, versículo 20, fala que a unção do sacerdote está aqui, ó, nas franjas. Está escrito lá. A mulher que veio se arrastando, agachada, ela tocou aqui na pontinha das franjas. Por quê? Por que isso? Porque o poder do sacerdote está aqui.
Porque aqui tem 8 fios, 5 nós, 8 com 5, 13. O nome desse fio, tzitzit. Se eu pegar a palavra tzitzit e descodificá-la, porque é o único alfabeto alfanumérico é o hebraico, cada letra equivale a um número. A palavra tzitzit tem um valor numérico de 600. 600 com 8, com 5, nós, 613 é a quantidade de leis que tem na Torá. Quando um judeu coloca um manto desse nas costas, ele está dizendo, eu sou observador dos 613 mandamentos de Deus. Posso não cumprir todas, mas observo e luto para melhorar. E Yeshua estava com o seu tzitzit pendurado. Aquela mulher que veio agachada, se arrastando por baixo, sabia que a unção do sacerdote estava na ponta das franjas. Aí, de repente, no meio daquele aperto, aquele monte de gente apertando, sufocando, e Yeshua fala assim, ó, ei, alguém me tocou. Como assim? Os discípulos disseram, hã? Como te tocou no meio desse aperto? Ele falou, eu senti que de mim saiu virtude, saiu a cura. Isso é lindo demais. Ler é uma coisa, entender é outra. Ler Bíblia é uma coisa, entender é outra, diferente. Ler, qualquer um lê, uma criança lê de 6, 7 anos. Agora, entender o que está escrito é uma outra muito diferente. E aqui tem 5 nós. E você sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5. Para ter 5 nós, tem 4 intervalos. 4 intervalos. Eu coloco aqui o nome mais sagrado do Eterno, o tetagrama. 4 intervalos, 4 letras. O Yud, Re, Vav, Re. Tudo é sagrado. Aqui não inventa. Ah, inventou um negócio bonito. Não, não inventou. Não inventou. Se não me falha a memória, o profeta Ezequiel disse, eu vi o Eterno sentado no seu trono. E o seu séquito, olha o que eles escreveram, o seu séquito, enchia toda a sala. É o talite do Eterno. Isso é uma mitzvah, não é um costume. Existem costumes, mas existem mitzvot, ok? Leis. Guardava o Shabat, está escrito lá em Marcos 1, 21. Guardava a lei, está escrito lá em Marcos 12, 29. Seguidor de Buda. Ele faz tudo o que Buda fazia, não é? Eu estou fazendo uma pergunta. Seguidor de Mohammed, chamado Maomé, o seguidor de Maomé, faz tudo o que Maomé fazia, concorda comigo? O seguidor de Francisco, os franciscanos, anda de chinelinha de couro, aquele roupão marrom, um cordão amarrado na cintura, eles andam do jeito que seu mestre andava. Concordam comigo? E você que é seguidor de Yeshua, que é um judeu, por que você anda diferente e critica quem anda certo? Porque o certo é uma ofensa. Nós tivemos um caso recente na mídia, não posso falar porque eles vão me bloquear e vai derrubar minha live. Mas tem um cidadão aí que teve uma relação com uma menina. A menina e o marido acabou, sumiu no mapa. Mas o rapaz, que dormia lá no papelão, que é uma pessoa que talvez precisava de ajuda, não estou criticando, mas ele virou o top da balada. Por quê? Por quê? Porque o errado nesse país é o top da balada. A maldade é o que reina. A verdade é que é pisoteada. Escute o que eu estou falando para você. Pode ser a última chance sua de ouvir o que você está ouvindo. Pode ser que você nunca mais entre nessa sinagoga. Mas tem uma coisa que eu vou estar tranquilo. Naquele dia que Hashem me perguntar, eu falo, eu te fiz um juramento que eu falaria a verdade enquanto eu vivesse. E é o que eu estou fazendo convosco. Então vamos em frente? Guardava a lei, né? O Shema. O que foi o Shema que a gente começou aqui nessa noite? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Foi a oração que foi feita aqui hoje pelo Arthur. Eita, foi bem nesse Shema, hein?
É uma oração obrigatória, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é? Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é? Um. Nós somos unitarianos. Nós não somos trinitarianos. Nós não somos unicistas. O que é isso? Tem que estudar, irmão. Tem que estudar. Unicista é aquele que crê que Deus e Jesus é a mesma coisa. Esse é o unicista. Trinitariano acredita assim, vamos terminar o culto e abençoar essa reunião em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Politeísmo. É proibido pelas Escrituras. E Yeshua honrava o Pai como Deus. Ele sempre foi unitariano. Certo? Vamos em frente, para nós terminarmos. 1 Coríntios 11, 2. Está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Novo, Brit Hadashah, Nova Aliança. Olha aqui, gente, o que está escrito, presta atenção. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei, Bíblia Plenitude. Como eu tenho uma coleção lá de Bíblia, eu peguei essa que eu usava para ensinar, há uns anos atrás. E retendes os preceitos, como vos entreguei. Preceitos é muito difícil de você entender o que é preceito. Aí você vai lá no dicionário, está dizendo assim que preceito, na etimologia, vem do latim. Uma palavra que vem do latim. Tá? Mas preceito significa, a tradução no nosso dicionário é recomendações, conselhos. Oi, quem escreveu o livro de Coríntios? Shaul Shaliach, Paulo, o apóstolo. Foi isso? Foi isso que ele escreveu? Por favor, eu estou pedindo a atenção de vocês, por favor. Paulo disse ali, ó, eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as leis da Torá. É isso que está escrito lá? Bíblia é difícil, né? Ai, ai. Quando eu vejo alguém falar que entende de Bíblia, eu fico só olhando. Falo, cara, eu perguntei para você, essa ali está escrito sobre lei? Não, ali está falando de preceitos. O que é preceito, irmão? Conselho, recomendação. Não está falando de lei. Estou te dando uma recomendação, não estou te passando a lei. Estou te recomendando, te dando um conselho. Então presta atenção numa coisa, ó. 1 Coríntios 11, 2, aqui nessa Bíblia, ó. Essa aqui é uma das melhores versões que tem para a gente entender o que está escrito. Tá? Olha lá, na Bíblia judaica está escrito, agora eu os louvo porque vocês lembraram de tudo que eu lhes disse e guardaram as leis de forma que eu ensinei a vocês. É isso que está escrito? Não, está escrito tradições. Tem que saber separar o que é lei de tradição, irmão. Uma tradição não quer dizer que ela seja lei. Um véu na cabeça de uma mulher. Vocês estão vendo as mulheres aí, a maioria de véu na cabeça. É lei? É o quê? Tradição. Não é lei. É uma tradição. Tudo bem? É uma tradição. Mas o que Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios? Vivam do jeito que vocês quiserem. O que ele está dizendo? Guardem as tradições de forma que transmitir. Alguém pode chegar para vocês, mulheres, e dizer assim, mas por que você está usando esse véu na cabeça? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Está escrito lá em 1 Coríntios 11, 2, que o Paulo falou assim, o apóstolo, o emissário, Shaul Shalia, disse o seguinte, guardem as tradições conforme eu lhes transmiti. Você vai no dicionário da língua portuguesa, abre o dicionário aí, que você tem celular aí, abre lá. Tradição significa conjunto de bens culturais,
conjunto de bens culturais. Não está escrito tradições, é uma lei da Bíblia, é uma lei da Torá. Não, é uma identidade cultural. Faz parte a gastronomia, a música, as danças, a conservação de valores. Se alguém chega aqui e vê o Roche dançando ali, fala assim, coitado, ele é pior do que eu imaginava, é maluco. Não, lá no Salmo 150, você não pegou essa tradução, mas no em espanhol, está escrito, louvem a Hashem com danças. Dance na presença do Eterno, dance, adore Ele com dança. Faz tanta coisa na igreja, mas se você dançar para o Eterno tem crítica. Mas fofoca pode. Lashon Hará, que é o pior crime da Bíblia, que é falar da vida do irmãozinho, isso tem demais. Eu não estou dizendo que vocês façam, estou dizendo que tem demais. Coa-se um mosquito e engole-se um camelo. Então, conjunto de bens culturais, identidade cultural, faz parte da gastronomia, a música. Você quer deixar uma pessoa pirada? Quer? Fala para ele que a lei alimentar está ativa. Fala para um cristão. Fala para um cristão, a lei alimentar está ativa. Ele perde sua amizade com você na hora. Então assim, galera, eu não estou aqui para encher templo. Eu não estou aqui para encher templo. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para você ficar feliz comigo. Ai, que homem fino, educado, que palavra maravilhosa. A palavra pode ser maravilhosa, mas gostar de mim? Ah, o véu na cabeça de uma mulher. Tá, um véu. Você andando em Jerusalém, que nós ficamos mais em Jerusalém. Eu falei, não vamos sair daqui não, a cidade santa é maravilhosa. A Jéssica passando lá, irmã. Sem véu. Ô, irmã, tinha que ter feito um Photoshop. 37 graus. Tá. Ali a judia ali com o bebê, o véuzinho na cabeça. Vamos em frente, pode ir em frente. Outra judia andando, tinha pouca gente aí, porque é um horário intermediário, mas nós estávamos numa rua principal da cidade de Jerusalém, onde passa o metrô de superfície. Véu, vamos lá. Ah lá, a Jéssica e o bonitão lá do Wesley fazendo pose na praça. Praça da família Safra. Do Banco Safra, né? São judeus. Ali uma irmã passando ali do nosso lado, véu na cabeça com 37 graus de temperatura. Vamos em frente? Eu estava numa loja, escolhendo um talite, aí teve uns irmãozinhos que falaram, traz, olha que pedra, que coisa linda. Aí as pessoas pensam, né? Não, em Jerusalém é tão baratinho, balatinho é China. Jerusalém não tem nada balatinho. Então, olha lá, a judia, a dona da loja que estava me atendendo, véu, tradição, é tradição. Vamos em frente. Aqui nós estamos na noite de Shavuot no Kotel, chamado, você não usa esse termo, tá bom? Esse é um termo de zombaria. Até mesmo os cristãos usam, mas não pode usar. Muro das Lamentações. Hã? Eles não estão lamentando, eles estão orando. Então lá não tem ninguém chorando, lamentando, está orando. Aquele muro é a última parede que mantém de pé do Beit Hamikdash, do templo de Salomão. Então nós estamos ali de frente ao Kotel, de frente ao muro, no muro de oração, na noite de Shavuot. Nós passamos Shavuot aqui no muro, uma parte do Shavuot. Aqui, uma judia, olha o tamanho do véu da cabeça dela. A outra. Um detalhe muito interessante. Não eram costumes dessa congregação. Porque a congregação, ela pode flutuar na questão dos costumes, tá bom? Ela não precisa seguir a linha. Mas as judias ortodoxas, que não usam véu, sabe o que elas usam? Quando elas não usam véus, elas usam peruca. As ortodoxas. Por quê? Porque tem uma mitzvah, tem uma lei na palavra, que nunca ninguém leu isso, né? Mas está escrito, que não estou falando que vocês têm que andar de
de peruca aqui não. Estou ensinando. Mostrando o que está escrito realmente. A peruca é para não mostrar o cabelo original da mulher. Para mim não faz diferença, Marco. É cabelo do mesmo jeito, mas não convém que ela saia com o cabelo natural. Então, ou ela usa véu, ou ela usa uma peruca, tá bom? Mas aqui nós nunca exigimos. Nós nunca dissemos aqui, o homem tem que andar de kippá. Nunca exigi. O homem tem que andar de talite. Não, eu não exijo isso aqui. Vocês estão comigo há 8, 10 anos, sabem disso. Na sinagoga do meu amigo aqui em Belo Horizonte, ninguém entra dentro sem kippá na cabeça, devido à Torá que tem no altar. Isso, a pergunta é legal. Tem gente que perguntou por que tem que usar véu. Dentro do conceito judaico mais ortodoxo, que não é o nosso, nós somos conservadores, o cabelo da mulher exposto, da mulher casada, exposto, pode gerar uma atração, os homens podem se sentir atraídos, é o seu conceito judaico. Ok? Deles, um conceito lá em Jerusalém, isso é tradições milenares. Então é melhor que a mulher cubra a sua cabeça para não atrair a atenção de homens solteiros. E quando uma mulher passa de véu na cabeça, os homens já sabem que ela tem marido. Por exemplo, brinco. O brinco na Bíblia é sinal de compromisso. Quando uma mulher passava de brinco, os homens olhavam e pensavam assim, ó, ixi, essa aí tem um homem. É só conselho, não estou... Mas não é conveniente ao homem usar um brinco, porque o símbolo do brinco, tatuagem tem símbolo, brinco tem símbolo, tudo tem símbolo, gente. Eu sou simólogo, para quem não sabe, tá bom? Eu estudei muitos anos simbologia, tradução de símbolos. Vamos em frente para terminarmos. Vamos terminar. Lá, nós no Kotel, isso aqui era durante o dia de Shavuot, porque era 24 horas o pessoal entrando e saindo, milhares de pessoas entrando e saindo. Aqui uma mulher com o véu, outra com o véu, mas se você vê uma sem véu, porque é solteira. Mas se tiver sem véu e sem peruca, é solteira. Mas como nós temos uma flexibilidade aqui, nós não exigimos nada disso. Eu estou explicando o que é costume e o que é lei. O foco não pode ser perdido nessa noite. O que é costume e o que é lei. Então eu permiti, como líder dessa sinagoga, eu permiti que as mulheres usassem véu. Uma vez que o líder permitiu, dentro do judaísmo, todos os rabinos me respeitam. Está feito. Ok? O talit está lá, livro de Bemidbar, livro de Números, capítulo 15, versículo 38. Olha a ordem. Fale ao povo de Israel, instrua-os a fazerem até Yeshua vir, até Moisés, não, até Zacarias. Não, o que está escrito? Em todas as gerações. Essa geração está incluída em todas. Em todas as gerações. Diga para o povo de Israel que os homens têm que ter tzitziot. Tzitziot nos cantos das suas roupas. Por isso que o manto, ele tem 4 pontas. Aqui, 2 na frente, 2 atrás. Nos 4 cantos tem que ter. É lei, é mandamento. Durante o dia, eu não saio de talite para a rua. Quem está de catã aí? Rapidinho. Vem cá. Please. Come on. Rapidinho. Pode tirar seu talite. Isso, vem tirando. Não precisa de cerimônia, não. Eu quero andar durante o dia na cidade e mostrar que eu sou um cumpridor dos mandamentos. Eu uso um katan, um talit katan. Aqui, está aqui. Se alguns têm esse fiozinho maior, o que simboliza o fiozinho maior?
O Mashiach. Eu sou seguidor de Mashiach, de Cristo. Tudo tem um porquê. Nada aqui foi inventado para enfeitar ninguém. Baruch Hashem, Toda Rabá. Vamos lá? 2 Tessalonicenses. Escute isso aqui, gente, para terminar. Livro de 2 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica estava em Israel? Hã? Não, estava lá na Ásia. A igreja de Tessalônica recebe uma carta e está escrito assim na carta: não deixe que ninguém os engane de modo nenhum, de nenhum modo. Porque não virá o dia não virá, o dia do Mashiach, a volta do Cristo, não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da lei, o destinado à perdição. Qualquer homem, não me importa a placa de denominação, eu não quero saber placa. Qualquer homem que estiver em cima de um altar, que pregar que não existe mais lei, é o homem que se separa da Torá, é o apóstata. Está escrito em Tessalonicenses. Basta você crer se você quiser. Você é livre para acreditar no que você quiser. Por isso nós temos espiritismo, budismo, catolicismo, evangélica, judaica. Você pode escolher onde você quiser para você frequentar. A vida é tua. A eternidade é sua, também está na tua mão. Só que o que está escrito no livro, o que é que está escrito no livro de Tessalonicenses, Novo Testamento? Não se deixe enganar, não deixe que ninguém vos engane de nenhum modo, porque o dia não virá e Yeshua não volta antes da apostasia, antes de ser sido revelado os homens, ou o homem que separa-se da lei e prega que só existe a graça. Mateus 5, 17 e 18. Eu quero que você preste atenção, que eu estou terminando. Olha o que Cristo falou. Não foi Paulo, Timóteo, não. Não foi não. Cristo disse, Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim enfraquecer, destruir a lei ou os profetas. Eu não vim enfraquecer, eu não vim destruir, mas eu vim revelar a lei completamente em sua plenitude pretendida. Eu não vim mudar, eu não vim cancelar, eu não vim suspender, eu vim dizer para você se ela está mais ativa do que nunca. Está escrito, é só ler. Tem uma pessoa na live que fez a seguinte pergunta: eu não posso fechar a live porque ela está na live, ela quer ouvir. Se chama Maria Gorete, só não deu a cidade, né? Pergunta: no caso de uma mulher divorciada, como fica o uso do véu? Seria como solteira? O judaísmo entende que uma mulher que passou pelo get, divórcio, existe uma lista de regras aí, não dá para explicar agora o que significa um divórcio dentro do judaísmo. Se você aprendeu que divórcio é proibido, depende. Depende, não é proibido o divórcio. Só não pode divorciar porque cansou da esposa. Só não pode divorciar porque enjoou dela. Só não pode divorciar porque descobriu que ela era chata depois que casou. Mas não é por esse motivo que é permitido o divórcio. Se o divórcio estiver dentro de um conceito da palavra, da Torá, a mulher não precisa usar o véu. Porque ela está livre. Uma mulher que não está casada, ela está livre. Mas aí, se vocês querem saber conceito de casamento, tem que sentar no meu escritório comigo. O assunto é um pouco mais delicado. Eu vou ensinar para vocês conceito de casamento. Tá? Bíblico, não é achismo. Nós não temos achismo aqui nessa casa. Não é achismo, é Bíblia. Aliás, todos vocês que vieram aqui, os que nos visitam, os que pertencem a essa casa, se alguém achou alguma coisa aqui que não está na Bíblia, por favor, eu vou te dar o poder, o direito de refutar. Porque eu não usei nenhum livro paralelo. Está escrito lá no pensamento do teólogo das plantas Sebastião da Silva.
Eu não dei pensamento de ninguém aqui, eu dei Bíblia. Tá? Amém? Que o santo, bendito seja, o Hakadosh Baruhu, aquele que vive e reina para todo sempre, vos abençoe, vos guarde, vos dê um Shavuatov, uma semana de bênçãos, para que você possa caminhar segundo a sua vontade, na tua presença, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.